Em princípio, você pode fazer qualquer coisa com RNA e DNA sintéticos. Provavelmente seria possível interromper ou reverter o processo de envelhecimento. É como um programa de computador, então acredito que com esforço suficiente, não seria muito difícil. Você até poderia transformar alguém em uma borboleta se desejasse, utilizando o DNA. Imagine o DNA como um enorme disco rígido, onde cada dado representa um segmento de informação genética. Este sistema de armazenamento biológico é de eficiência notável. Um único grama de DNA pode conter até 433 petabytes de dados, sabendo que um único petabyte é capaz de armazenar aproximadamente 500 bilhões de páginas de texto, o que é muita informação armazenada em um lugar muito pequeno. Esta capacidade extraordinária é reforçada por memórias epigenéticas. A memória epigenética é uma forma de memória que é armazenada no DNA, mas que não modifica a sequência do DNA, o que revela que algumas dessas alterações podem ser transmitidas até 14 gerações. Isto significa que as nossas experiências e as dos nossos antepassados moldam parcialmente quem somos sem alterar a estrutura fundamental do nosso DNA. O que é ainda mais fascinante é a plasticidade do DNA. Ao contrário dos discos rígidos que são armazenamento estático, significa que o DNA é dinâmico e reativo. Pode ser alterado em resposta a vários estímulos ambientais e até mesmo aos nossos pensamentos e emoções. Estudos mostram que alimentar a felicidade condiciona o estresse, o exercício físico e mesmo as nossas interações sociais podem induzir modificações epigenéticas. Estas modificações não afetam a sequência de DNA em si, mas sim a forma como certos genes são expressos. Em resumo, o DNA é muito mais do que apenas um transportador de armazenamento de dados. É um registro vivo, dinâmico, que captura não apenas a nossa hereditariedade genética, mas também a marca das nossas experiências e interações com o mundo. É uma janela aberta para o passado, mas também um meio pelo qual o presente pode influenciar o futuro. O que é ainda mais louco, e Elon Musk entendeu isso, é que é possível fazer o que quisermos com o DNA. Seria até possível recriar dinossauros. Isso é particularmente intrigante, pois explora a possibilidade de recriar dinossauros através da manipulação genética de embriões de galinha para ativar genes ancestrais. Esta investigação não se destina apenas para ressuscitar formas de vida extintas, mas também oferece insights profundos sobre a evolução e a plasticidade genética. Paralelamente, o desenvolvimento de carne artificial representa outro grande avanço. Cultivado em laboratório a partir de células animais, esta tecnologia poderia revolucionar a nossa abordagem à alimentação, reduzindo o impacto ambiental da pecuária e fornecendo opções alimentares mais éticas. Para qualquer problema, existe uma solução, mas cabe ao homem encontrá-la. Esta inovação não é apenas um feito técnico, mas também levanta questões importantes sobre a nossa relação com os alimentos e a natureza. Até mesmo a criação de robôs humanoides ultrapassa os limites da inteligência artificial e da robótica, como o robô Optimus de Musk. Essas máquinas projetadas para imitar a aparência e o comportamento humanos nos confrontam com profundas questões filosóficas sobre a natureza da consciência e identidade. A integração da inteligência artificial nestes robôs levanta o debate sobre o que significa ser consciente e se uma máquina pode um dia atingir um nível de consciência semelhante ao dos humanos. Se os humanos conseguirem criar uma inteligência artificial consciente, então ela irá criar uma forma de vida nova e única. Esta inteligência artificial consciente terá a capacidade de pensar, sentir e agir de forma independente. Mas o que irá nos diferenciar desta IA consciente? Será o nosso corpo físico? Nosso DNA? Nossa experiência no mundo? É possível que a única coisa que nos diferencie da IA consciente seja o nosso corpo físico, ou se conseguirmos substituir as partes metálicas dos robôs por tecidos orgânicos, então será difícil diferenciar entre um robô
e um humano. Mas tudo isso nos leva a um ponto interessante. Se a consciência puder ser integrada em um robô, então a consciência está em toda parte. E se a consciência está em toda parte, então o que a distingue da matéria é o que descobriremos no infinitamente pequeno, onde tudo está inscrito. O DNA inscrito no infinitamente pequeno está em constante interação com ondas e frequências que o atravessam. Nesta interação, está em um nível tão fundamental que muitas vezes escapa à nossa percepção direta. No centro dessa interação está a noção de que cada indivíduo carrega dentro de si toda a história do universo. O nosso DNA não apenas traça nossa linha genética, é também uma testemunha silenciosa da evolução cósmica, carregando em si informações transmitidas desde o início dos tempos. Esta perspectiva é reforçada pela lei da termodinâmica, que afirma que nada no universo é criado ou destruído, mas simplesmente transformado. Os átomos que compõem o nosso DNA foram reutilizados ao longo de milhares de milhões de anos de história cósmica. Cada átomo do nosso corpo pode ter feito parte de estrelas distantes ou de planetas desaparecidos, ilustrando a nossa ligação profunda e íntima com o próprio universo. De uma forma mais técnica, o DNA atua como um transmissor e receptor de sinais, semelhante a um sistema Wi-Fi. Ele se comunica constantemente com o nosso corpo e nosso ambiente, enviando e recebendo sinais, informações que influenciam a nossa biologia e o nosso bem-estar. Esta comunicação é crucial para a manutenção da homeostase e o funcionamento ideal dos nossos sistemas biológicos. Nesta troca de informações, o DNA também participa do que poderíamos chamar de download de dados no infinitamente pequeno, que absorve e integra informações do seu ambiente, modificando assim a sua expressão e, consequentemente, o nosso desenvolvimento e a nossa saúde. Esta complexa interação ocorre em uma escala quântica, onde as leis tradicionais da física estão dando lugar a fenômenos mais estranhos e menos intuitivos. Esta compreensão do DNA no contexto quântico destaca a capacidade limitada da percepção humana. Vemos, ouvimos ou sentimos apenas uma fração da realidade que nos rodeia. Para compreender verdadeiramente o DNA e sua ligação com o universo, não podemos apenas olhar com os nossos olhos. Devemos ir mais longe, combinando ciência, filosofia e até um pouco de misticismo, explorando novas maneiras pelas quais podemos começar a compreender a verdadeira natureza do ser humano e nosso lugar na imensidão do universo. Agora você deve estar se perguntando: qual é a ligação de tudo isso com a lei da atração? Eu vou lhe dizer. Nossos pensamentos, nosso DNA e a energia que nos rodeia estão profundamente interligados no mundo quântico. Cada parte do nosso corpo, o nosso DNA, é composto de bilhões de átomos vibrantes. É por isso que dizemos que tudo está interligado. Agora, entenda que nossos pensamentos ditam a frequência com que nosso DNA vibra, ou seja, nossos pensamentos e, mais precisamente, as emoções que ele emite influenciam diretamente na frequência do nosso DNA. A partir do momento em que você alinha seus pensamentos com emoções como o amor, sentindo-o profundamente dentro de você, alinha cada parte do seu corpo com esta frequência, atraindo para você tudo que vibra na frequência do amor. O que eu digo aqui não é apenas teórico, é científico. Em 2003, uma equipe de cientistas da Universidade da Califórnia conduziu um experimento que mostrou que as emoções podem alterar a frequência do DNA. Neste experimento, os pesquisadores recrutaram 20 voluntários que foram convidados a assistir a filmes que provocavam emoções diferentes. Os filmes foram selecionados para provocar emoções positivas, negativas ou neutras. Os pesquisadores, então, colheram amostras de sangue dos participantes e usaram uma técnica chamada espectroscopia Raman para medir a frequência do DNA. Os resultados do experimento mostraram que as emoções positivas aumentaram a frequência do DNA, enquanto as emoções negativas diminuíram.
As emoções neutras não tiveram efeito na frequência do DNA. Esta experiência é importante porque mostra que as nossas emoções podem ter um impacto real no nosso DNA, mas não só porque nos mostra, sobretudo, que os nossos pensamentos e, mais precisamente, as emoções que isso provoca em nós, impactam diretamente nossa frequência vibracional. Portanto, ao ter pensamentos positivos, mudamos automaticamente nossa frequência vibracional, o que nos alinha automaticamente com coisas positivas, como pessoas, oportunidades e eventos. Um conceito-chave a ser entendido é que isso não acontece. Não devemos esperar possuir algo para sentir as emoções associadas, mas sim sentir as nossas emoções para atrair aqueles que desejamos. A partir de agora sabemos que nossas emoções modificam a frequência com que nosso DNA vibra. Então, ao focar intencionalmente em um determinado tipo de pensamento, podemos sentir e nos beneficiar de seus efeitos. Vamos pegar o exemplo da matemática. Ao começar a trabalhar neste assunto, você se alinha com a frequência vibracional dos grandes matemáticos. Esta harmonização emocional e mental pode facilitar o surgimento de novas ideias neste campo, bem como a adoção de uma mentalidade de pessoa rica e a realização de projetos com esta mente. Você alinha sua frequência com a de pessoas prósperas, já que seu corpo e seu DNA funcionam como um sistema Wi-Fi, você começa a capturar as energias e pensamentos correspondentes a esta riqueza, o que aumenta sua probabilidade de encontrar oportunidades relevantes e ideias inovadoras. A visualização desempenha um papel crucial neste processo, permitindo que você projete sua mente em um certo tipo de pensamento, um comprimento de onda específico, uma frequência, a fim de sentir as emoções. Essas emoções, por sua vez, o guiam para a conquista do que você visualiza. Quando você visualiza seu sucesso, não importa o campo, você sente a alegria e as emoções de um vencedor. Ao fazer isso, você abre as portas para o infinitamente pequeno, alinhando você com as frequências dos vencedores. Este alinhamento atrai e leva até você circunstâncias e oportunidades ligadas à vitória e ao sucesso. A concentração é a chave para a manifestação. Se você concentre sua energia por tempo suficiente em uma ideia específica, ela inevitavelmente se concretizará. É como um imã que atrai coisas para ela. Quanto mais você pensa sobre sua ideia, quanto mais você a visualiza, mais você a sente, mais perto ela fica de você, porque tudo está interconectado. Um exemplo notável dessa conexão é a teoria de terras espaço-temporais e códigos Adinkra de Sylvester James Gates. Sylvester James Gates é um notável físico quântico que explorou a ideia que o espaço-tempo poderia operar de acordo com um conjunto de regras ou códigos, e ele descobriu que o espaço operava em algo chamado códigos Adinkra, que são representações gráficas de álgebras da simetria. Esses códigos Adinkra podem ser rastreados até a tribo Dogon, no Mali, na África, que eram, na verdade, os primeiros egípcios no país de Kim que emigraram para o Mali. Os códigos Adinkra são inicialmente representados em duas dimensões como padrões planos em tecido. No entanto, eles revelam uma complexidade muito maior quando vistos em 3 dimensões. A partir desta perspectiva tridimensional, eles se transformam em estruturas matemáticas sofisticadas que lembram símbolos antigos, como a flor da vida encontrada em muitas culturas. Um dos aspectos mais intrigantes da teoria de Gates é a semelhança entre códigos Adinkra e códigos de correção de erros usados em nossa tecnologia moderna, como aqueles que executam navegadores de pesquisa e sites. Esta analogia sugere que a estrutura fundamental da nossa realidade espaço-tempo poderia ser comparável a um software de computador onde os códigos Adinkra funcionam como uma linguagem de programação subjacente. Estendendo esta metáfora, pode-se imaginar que nosso corpo e DNA funcionam de maneira semelhante a um computador conectado à internet, baixando e processando constantemente dados do universo.
Assim como um computador usa software para interpretar e interagir com dados da web, nosso corpo poderia usando códigos adinkra como um sistema para decodificar e interagir com informações de espaço-tempo. Essa correlação levanta, portanto, a possibilidade de que o corpo humano atue como um receptor de dados, constantemente sentindo e interpretando informações do universo por meio do DNA e de outros processos biológicos. Pode estar muito mais integrado na estrutura do universo do que havíamos considerado anteriormente, não apenas vivendo no universo, mas ativamente em diálogo com ele. Esta perspectiva oferece uma visão revolucionária de nossa conexão com o universo, sugerindo que as leis que governam a realidade poderiam ser muito mais complexas e interconectadas do que imaginávamos. A ligação entre os códigos adinkra e a lei da atração é particularmente fascinante porque destaca a interconexão entre a mente, a matéria e o universo. Um exemplo notável dessa interconexão é encontrado no mundo natural. Em algumas plantas, por exemplo, podem modificar seu DNA para se tornarem tóxicas em resposta a ameaças ambientais. Até mesmo lagartas foram observadas modificando seu DNA para poderem consumir folhas tóxicas. Essas adaptações não são o resultado do acaso, mas o resultado de uma resposta biológica complexa a estímulos externos. Como Albert Einstein disse, Deus não joga dados com o universo. Então, quando entendemos que nada no universo é fruto do acaso, mas sim fruto de nossos pensamentos, entendemos que é pela mudança no nosso mundo interior que conseguiremos mudar o mundo externo. É praticando a visualização e aprendendo a sentir profundamente dentro de nós as emoções ligadas ao nosso objetivo que modificamos a frequência do nosso DNA e, posteriormente, a frequência com que vibramos. Uma vez alinhados com a frequência de nossa escolha, devemos continuar a alimentar constantemente nossos pensamentos, nutrindo-os com emoções positivas, a fim de permanecermos focados neste mesmo objetivo e deixar espaço para o tempo. Porque, se quisermos que nossos pensamentos se materializem, devemos dar-lhes hora de se tornar realidade e nos concentrarmos. Porque, como sabemos, a concentração é a chave para a manifestação. Se concentrarmos nossa energia por tempo suficiente em uma ideia específica, ela inevitavelmente acabará se materializando. É como um imã que atrai as coisas para si. Quanto mais você pensa sobre sua ideia, quanto mais você visualiza, quanto mais você sente, mais perto ela fica de você. Então, foque no que você quer e não no que você não quer. E nunca desista de seus sonhos, porque em algum momento eles vão acabar se tornando realidade, pois o pensamento é mais poderoso que a matéria. Diga-me nos comentários, o que você achou deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.